Boa noite. Meu nome é Rian O meu é Rafael. e nossa videoaula de hoje será sobre a Guerra dos Canudos. Bom, começando. A Guerra dos Canudos foi um conflito ocorrido entre os anos de 1896 e 1897. O conflito foi entre o exército brasileiro contra a comunidade de Canudos. O conflito teve comandantes por suas duas partes. Por parte do exército brasileiro foi Antônio Moreira, conhecido como Barão, responsável pela queda de Canudos. Na terceira tentativa de invasão a Canudos, Barão foi baleado com um tiro no peito e acabou falecendo. Bom, pelo lado da comunidade de Canudos temos o Antônio Conselheiro, que foi um comerciante, professor e advogado. Nascido em 1830 e após viver sua vida toda, ele acabou virando um peregrino religioso. Ele acreditava que a República era a materialização, a República implantada naquela época era a materialização do reino anticristo. A sua profecia era: o sertão vai virar mar. Bom, na época o governo era contra qualquer tipo de oposição, principalmente vindo dos Canudos, que não obedeciam nenhuma de suas leis e não pagavam os impostos cobrados pelo governo. Abuso de autoridade. No Nordeste isso daí era muito comum. O governo nordestino cobrava impostos da comunidade e esse imposto que era recebido pelo governo nordestino não era efetivado na população nordestina. O governo pegava e mandava para a elite brasileira esse dinheiro, em São Paulo e Minas Gerais. Invasões. A comunidade de Canudos resistiu aos 3 primeiros ataques do exército brasileiro. Já na quarta tentativa, o governo baiano solicitou apoio das tropas federais, com isso derrotando e causando um massacre na comunidade de Canudos. Opinião da população de Canudos. A população da época se revoltou com os governadores do lugar. Por quê? Então, só dava importância para si próprios e não dava importância para a população. Imprensa. A guerra foi documentada por diversos jornalistas. Ao término da guerra, o governo tentou dispersar a população de Canudos, tentando dar informações mentirosas. Aí entra o papel da imprensa, que trouxe informações verdadeiras após os documentários feitos. Desigualdades sociais. Na época, as desigualdades sociais eram muito claras, onde o coronel tinha voz para tudo e fazia o que bem queria, e a comunidade não tinha voz para nada. Nem para fazer seu voto tinham, pois o voto na época era a cabresto. Fala um pouco sobre as regiões do Brasil. O Nordeste sofria com secas, acabando com plantações de alimentos, matando criações de gados e muitas vezes matando até pessoas por fome. As outras regiões do Brasil não eram muito efetivas, tirando São Paulo e Minas Gerais, que ali predominava a população e os cafeicultores, que era a base da economia do Brasil. Conhecida a política entre os dois estados, política do café com leite. Bom, alguns dos elementos que permaneceram no Brasil após a proclamação da República, ou seja, elementos que eram da monarquia, mas que ainda permaneceram na República. Um deles foi o cultivo do café, que continuou sendo a principal fonte de renda do Brasil. Outro deles foi a escravidão, que mesmo com a abolição, os escravos tinham muita dificuldade de se encaixar na sociedade. E agora eu vou citar alguns elementos desde que foi do Brasil República, desde 1889. Em 1889 o Brasil se tornou o Brasil República. Então, mudando assim do sistema político e junto com isso criando novas leis. Em 1890 foi criado o Código Penal, antes do direito à ordem. Junto com o Código Penal foi criados os 3 poderes que ainda existem no Brasil: o poder político, o poder executivo, legislativo e judiciário. Fim do conflito. No dia 5 de outubro de 1897 se encerra a Guerra dos Canudos. E como consequências, estima-se que foram mortos cerca de 20 mil sertanejos, além disso 5 mil soldados. E a guerra acaba com a destruição total de Canudos. Agora eu vou citar uma das curiosidades da época. Uma curiosidade da época é que no meio da Guerra dos Canudos foi trazida ao Brasil a tecnologia da câmera fotográfica. Uma foto na época chegava a custar o equivalente a R$50 hoje. E por aqui se encerra a videoaula sobre Guerra dos Canudos.